Qual que é a diferença de pânico, ansiedade e depressão? Ó, ótima pergunta, porque assim, muitas pessoas realmente usam os termos indeterminadamente e não tem obrigação mesmo de saber, que não são profissionais. Mas assim, eu vou começar primeiro vou começar pela ansiedade. Ansiedade não é doença, ansiedade é normal, todos nós temos, ela faz parte da vida. Eu brinco que a ansiedade é que nos motiva. Você ficar ansioso antes de uma prova, vai te fazer estudar, antes de uma apresentação, vai fazer você se preparar e tudo mais. Quando isso chega num nível que ultrapassa um limite, eu falo que tudo na psiquiatria, assim, é uma escala que vai do normal e dependendo do nível que tá, atinge o patológico. Então, quando esse nível realmente atinge o nível que essa ansiedade comece a interferir negativamente na vida, não é mais aquele friozinho na barriga que te motiva, mas ao contrário, é algo que te paralisa, é algo que você não consegue fazer suas coisas, que faz você não sair, não trabalhar, começa a te dar prejuízos funcionais no teu dia a dia, daí a gente tem que acende um alerta pra gente. Daí isso pode ser realmente um transtorno de ansiedade. E a gente tem um bloco de doenças na psiquiatria, de transtornos ansiosos, que englobam várias doenças. Vai ter dentro dessas doenças a síndrome do pânico, que ela é uma doença dentro dos transtornos de ansiedade que cursa com crises de pânico. São aquelas crises que têm uma série de sintomas físicos, falta de ar, dor no peito, sensação de morte iminente. É uma coisa muito intensa. A gente tem crises de ansiedade, que são mais leves, que geralmente a pessoa sabe que ela está tendo uma ansiedade. É um desconforto, é um incômodo, mas ela entende aquilo naquele grau. A síndrome do pânico, muitas vezes a pessoa vai para um pronto atendimento porque ela pensa que ela está infartando. Ela tem quase certeza que ela vai morrer. É muito intenso, é desesperador, segundo a palavra da maioria dos pacientes. Então, assim, assim, isso é uma das doenças dos transtornos ansiosos. A gente tem transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, que é aquela pessoa que tem uma ansiedade constante, elevada, é aquele eterno preocupado com tudo, e uma série de outras doenças. Mas o mais importante, eu acho, falar é isso. Ansiedade é normal. Quando ela está num nível muito acima, ela vira uma doença, vira um transtorno de ansiedade. Então, assim, esse é o bloco, digamos, de transtornos ansiosos. A depressão entraria num outro bloco de transtornos de humor, que daí entra a depressão, transtorno bipolar, outras doenças que afetam o nosso humor. Nessa parte, é muito importante a gente fazer um diferencial entre depressão, que é uma doença, tem diagnóstico, precisa passar por uma consulta para ser avaliado, para realmente fechar esse diagnóstico, e tristeza. Tristeza é uma emoção e é normal, todos nós temos. Eu sempre falo com os pacientes, se você receber alguma notícia triste, agora alguém te liga, alguém morreu, você vai ficar triste, você vai chorar, isso não é depressão. Nossas emoções, elas são reativas. Então, assim, se você recebe uma notícia triste, você vai ficar mais triste. Se você recebe uma notícia muito boa, alguém te liga, você ganhou na Mega Sena, você vai ficar muito feliz. E por aí vai. A gente não é constante. As nossas emoções, elas vão variar de acordo com a intensidade dos eventos que acontecem. Porém, quando essa tristeza perdura muitos dias, está associada com uma série de outros sintomas, de alteração de sono, alteração de paladar, alteração de ânimo, de energia, uma série de outras coisas, daí a gente vai ter um transtorno mesmo, a gente vai ter uma doença, um transtorno depressivo, que daí precisa de tratamento. E vai ser avaliado, enfim, qual tipo de tratamento. Mas só para deixar bem claro que tristeza é normal, todos nós sentimos. Agora, a depressão é uma doença que realmente precisa de tratamento, de um acompanhamento, para que se ela não for tratada, ela vai ter repercussões sérias na vida da pessoa. Uhum. Hoje o que se fala bastante é sobre a depressão no meio veterinário, né? E não sei, pouco ouvi falar sobre entre a depressão no meio dos profissionais de banho e tosa, mas isso é uma coisa assim, que precisa, né, ser tratado. E por que a depressão, né, é uma doença e a tristeza não? Como eu falei, a tristeza é uma emoção que nós temos. E a tristeza vai ser reativa a alguma coisa. Geralmente a gente fica triste com algum, vamos chamar assim, motivo. Falei, você recebeu alguma notícia, você está pensando em alguma coisa que te deixa naquele estado mais melancólico, mais triste. E a gente tem que ver muito a questão assim, qual a duração dessa emoção e qual a intensidade dela. Você ficar triste, você até chorar, você se emocionar, ficar um pouco de tempo assim, é uma coisa. Você ter uma tristeza que, vamos colocar, perdure 15 dias pelo menos,
constante, com poucos períodos de melhora, que te incapacite, você começa a desmarcar cliente, você não vai atender, você evita sair de casa, você começa a se alimentar pior, você começa a perder o apetite, ou ao contrário, comer mais, enfim, muda algum padrão. Isso é muito mais incapacitante. Isso vai trazendo repercussões muito negativas na sua vida. Então, assim, daí você acende um sinal de alerta de que isso não é normal. Como eu falei, uma tristeza reativa a alguma coisa, vamos dar o exemplo que eu falei, a morte de alguém, um luto. É normal, é esperado que você, assim, a gente não considera depressão, a gente não considera o luto patológico, depende muito de cada caso, mas vamos dizer assim, um mês, por exemplo. Um mês é totalmente normal uma pessoa ficar reativa à morte de alguém, de um ente próximo. Mesmo que ela tenha essas repercussões que eu falei, mas aí tá totalmente esperado, porque afinal ela tem um motivo bem plausível, morreu alguém. Porém, isso começa a se estender muito tempo, essa pessoa começa a ter muito mais prejuízos funcionais na vida dela. Sim, é necessário que ela seja avaliada e tratada adequadamente. Em relação ao, você falou dos veterinários, né? Eu não tenho números assim sobre veterinários, mas profissionais da área da saúde, de modo geral, são muito acometidos de depressão, de transtornos psiquiátricos de modo geral, porque geralmente trabalham sob muito estresse. Geralmente trabalham que nem envolve doenças, envolve adoecimento, envolve perda de paciente, no caso de veterinário, a mesma coisa, né? Acredito, cachorros mais graves, enfim. Então, isso tudo, se a pessoa não está emocionalmente muito bem para lidar com esse tipo de situação, sim, ela vai acumulando aquilo e ela vai entrando meio num modo automático de funcionamento e não vai mais conseguindo se desligar, separar. Que eu sempre falo que é muito importante quando você trabalha com uma carga emocional um pouco mais pesada, você tem que saber diferenciar bem o que é trabalho e o que é a tua vida pessoal. E quando você acaba se envolvendo tanto com os seus problemas do trabalho, que não consegue mais colocar essa pontuação, não consegue mais dividir, separar as coisas, isso geralmente vai gerar problema e que precisa ser tratado. Então, acredito que é muito uma questão mesmo de sobrecarga de profissionais da área da saúde, por exemplo, que acabam levando muito a transtornos mentais. Uhum. Eu quis dizer na minha pergunta, assim, na questão fisiológica, né? Por que é considerada, a depressão é considerada doença, né? Em questão fisiológica. Entendi. Assim, hoje em dia a gente está muito mais avançado nas pesquisas e a gente considera até a depressão e outras doenças psiquiátricas como um quadro inflamatório até cerebral. As substâncias, a gente tem muita alteração a nível de substâncias, de neurotransmissores, de uma série de coisas. Então, assim, a gente sabe que a depressão não é mais uma coisa de, tá ali, não consegue fazer nada, tá desanimado. Não, ela tem alterações bioquímicas cerebrais. Que é justamente por isso que muitas vezes é preciso se associar a medicação com a terapia. Porque você tem que equilibrar. Eu sempre falo para os pacientes, você tem substânciazinhas na cabeça que estão um pouquinho desequilibradas. E o remédio ajuda a equilibrar isso. Então a gente sabe que tem alterações bioquímicas. A gente tem neurotransmissores em níveis mais baixos, a gente tem um desequilíbrio mesmo, às vezes, nas sinapses. Então isso faz essa questão mesmo da sintomatologia depressiva. Não é só uma tristeza, simplesmente. A gente tem alterações mesmo em processos, em mecanismos cerebrais. Não sei se era isso que você queria saber. Sim, foi isso. Porque às vezes muita gente ainda tem aquele estigma, né, da depressão, às vezes tem receio de buscar ajuda, né? Será que eu vou procurar um psicólogo? Ou será que eu procuro um veterinário, um psiquiatra? Ou será que eu procuro um psiquiatra? Em qual momento, né, eu tenho que buscar isso ou não? Então, às vezes, muitos ainda têm medo, né, de falar que teve depressão, ou não precisa sair falando aos quatro ventos, né, mas assim, comentar com o próprio médico, né, para saber para quem que ele vai indicar, se é para um psicólogo ou para um psiquiatra, se realmente precisa tomar remédio ou não, né? Sim, isso quem vai saber é o profissional. É muito importante que você consiga, quando tá com algum tipo de sofrimento emocional, que você perceba, que as pessoas ao teu redor percebam que às vezes a gente não percebe. Um nível no começo, tudo, mas o marido, o pai, a mãe, um amigo, a pessoa percebe que a pessoa tá diferente. Tá com comportamentos diferentes, tá mais isolada, enfim. E nesse momento, é importante saber que você deve pedir ajuda. Que assim, se tem alguma coisa que não tá funcionando como sempre, não é normal. A gente tem que sempre buscar estar bem. Tá? O nosso melhor estado emocional, tudo. Então, se tem alguma coisa que tá saindo ali, é válido sim pedir ajuda. Então, às vezes, você tem um médico de sua confiança, não precisa você marcar direto com um psiquiatra, com um psicólogo. A gente não tem obrigação de saber, né, o que é. Então, às vezes é bom até ir no clínico, se você tem alguém de confiança, para conversar com ele, para se abrir. E eu sempre falo, a gente tem que ser
honesto com o médico. Não adianta ir no médico esconder os sintomas, seja do clínico geral, ao psiquiatra, ao psicólogo, a gente tem que sempre falar o máximo que a gente puder do que a gente está sentindo para poder ser ajudado. E nesse caso, esse profissional vai poder te indicar se é mais indicado para um psiquiatra, para um psicólogo. Lembrando que assim, mas você também pode buscar diretamente, você não precisa de um encaminhamento. Muitas vezes a questão de encaminhamento, ela é necessária quando você vai via planos de saúde, convênio médico, geralmente se precisa de um encaminhamento, ou via SUS. Você precisa ter um encaminhamento para marcar com um especialista. Mas às vezes você pode ir por busca sozinho, buscar ativamente um psiquiatra, um psicólogo, alguém de tua confiança. Às vezes, uma amiga minha está fazendo terapia com um psicólogo X, me parece alguém de confiança. Vai lá, marca com ela. Eu sempre falo que um profissional ético, tudo, ele vai saber o momento de te encaminhar, se você está, no caso, fazendo terapia. Se ele perceber que ali precisa realmente entrar com a medicação, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra. E mesma coisa vice-versa. Psiquiatra, você procurou o psiquiatra, você começou com a medicação, tudo. E a gente, na prática, observa que precisa de terapia, que só a medicação não vai surtir efeito, que muitas vezes é a realidade, a gente precisa do tratamento combinado, ele vai te encaminhar para o psicólogo. Então isso tem que dar muita segurança de que você tem os teus profissionais de confiança vão saber te indicar, te encaminhar conduzir para o tratamento adequado, entendeu? Uhum. Lembrando que o psicólogo não é aquela pessoa que vai conversar com você, né, e vai só ficar ouvindo e te dar conselhos. Não. Um psicólogo, ele vai usar de técnicas, né, técnicas terapêuticas para te tratar. Então, ele vai te ouvir e um psicólogo que, com uma boa formação, ele vai ensinar você a buscar as soluções, né? Então, você não vai ficar dependente de um psicólogo. Sim, você vai aprender a buscar suas próprias soluções. Sim, eu sempre falo isso quando os pacientes, mas eu converso, eu tenho uma amiga, eu me abro. Gente, ter amigo é excelente, é super bom conversar, mas não é a mesma coisa, isso não é terapia. A terapia é um processo psicoterápico que tem técnicas, envolve técnicas de escuta, técnicas de intervenção, não é uma conversa com alguém, nada substitui, sabe? Você ir ali tomar um café com a amiga, você ir no bar, isso não substitui terapia. Você ir no salão, conversar com a manicure, isso não é terapia, isso é muito importante deixar... Porque as pessoas têm isso, mas eu já converso bastante, eu não preciso fazer terapia. E outra coisa, mais importante, o psicólogo no seu trabalho, e mesmo o psiquiatra, quando ele está nesse processo de escuta, de tratamento, são profissionais que vão escutar você, o seu problema, de forma totalmente sem julgamento. A gente se prepara para isso. E quando você fala com qualquer outra pessoa não profissional, as pessoas vão te escutar, é normal isso, com julgamento de valor. As pessoas vão ouvir o que você está falando e vão te dar algum conselho, que as pessoas geralmente se sentem impelidas a dar algum conselho quando você vai se abrir, de acordo com os valores dela, do que ela carrega. E nem sempre isso ajuda. E às vezes a pessoa aparentemente não faça algum julgamento, só do que você fala, ela já demonstra com a mímica facial alguma coisa. Uhum. Exatamente. E você já fica assim, tipo, nossa, não devia ter falado, né? Você já se inibe de falar mais. E um profissional sabe te escutar sem esse julgamento, sem esse juízo de valores. Isso é muito importante. Porque realmente quando você se sente julgado quando você está falando, quando você está se abrindo, isso é uma grande porta que você fecha. Você não vai mais querer falar que a pessoa vai, tipo, ou aquela coisa, né? Você vai lá contar, se a Bri tá sofrendo, sério, só por isso que você tá triste, tipo, que nada a ver. Pronto, você fechou, você não vai mais conseguir se abrir com aquela pessoa. Por isso que é tão importante a ajuda profissional. Uhum, uhum. A minha inspiração para te chamar para fazer essa live foi a reclamação. Não sei se eu posso dizer que é reclamação, né? Mas assim, eu vejo muitos comentários que a pessoa está meio depressiva por causa desse período de Covid, porque não sabe se abre ou se fecha. E queria saber como que essa insegurança, ou a ansiedade, ou a depressão, até o pânico, pode influenciar no trabalho, na carreira da pessoa, né? Então, principalmente para quem tem pet shop, ou então para quem tem o profissional autônomo como veterinário, né? Então, o que a pessoa ela vai conseguir trabalhar, vai conseguir se concentrar? Como que funciona isso na mente, né? Então, esses quadros depressivos, ansiosos, atrapalham muito a nossa questão do nosso julgamento, a nossa capacidade de tomada de decisões. Nesse caso, é claro que vai prejudicar, sim, o teu trabalho. A gente chama da parte das funções executivas do cérebro, né? Então é você tomar decisão, se você vai abrir, se você não vai. Isso tudo envolve planejamento. E se você não consegue ter discernimento, se você não está emocionalmente bem para essa tomada de decisões, você possivelmente não vai conseguir pesar prós, contras, pontos positivos, pontos negativos. E isso vai fazer você
tem uma grande chance de errar, de tomar decisões erradas, de se colocar em risco. Por isso que é tão importante, eu sempre reforço isso. A gente não toma nenhum tipo de decisão importante sem estar emocionalmente bem. Você não decide se vai abrir ou fechar um negócio se você não está emocionalmente bem, se você está com ansiedade muito elevada, se você está com muito medo de toda essa situação. Você tem que buscar um equilíbrio emocional para daí fazer a sua tomada de decisões. Porque sim, o nosso julgamento, toda essa parte mesmo a gente chama dessas funções executivas, né? Que são decisões, envolvem muitas conexões neuronais, tem muita coisa envolvida para você tomar uma simples decisão. Não é assim, tipo, fui lá. Não. Cada decisão que a gente toma no dia a dia envolve muita coisa no nosso cérebro. E é por isso que a gente tem que estar realmente saudável, bem, para conseguir. Porque a tomada de decisões, por mais simples que seja, ela envolve muitos processos que você faz de forma normalmente, de forma rápida no teu cérebro. Assim, você não se dá conta dele. Algumas coisas até no dia a dia a gente vai automatizando. Mas se você não estar bem, isso tudo fica muito mais difícil. E a pessoa, quando ela está depressiva, tem uma coisa importante. Ela tem um viés negativo. Eu brinco que é como se ela colocasse um óculos cinza. Então, tudo que ela vai olhar vai estar com esse viés acinzentado. Ela vai ter uma tendência de supervalorizar pontos negativos, as coisas negativas, os medos dela, ela vai potencializar isso tudo e minimizar os pontos positivos. Porque isso é característico da doença. Por isso que é tão importante se buscar o tratamento antes dessa tomada de decisão, de você realmente ir para colocar em prática alguma coisa, entendeu? Então, se o tosador ali ou o veterinário já acha que o cachorro é capiroto, eu descobri agora, nesses tempos, o que é o capiroto. Então vai achar que o cachorro é demoniado mesmo, né? Porque não para quieto. E vai achar que, sei lá, ele pode começar a criar crenças. Não, eu não vou conseguir fazer esse trabalho, eu não vou conseguir dar conta, porque esse cachorro é muito difícil. O que talvez no momento que ele estivesse melhor, não estivesse com ansiedade elevada, tudo, ele conseguisse, não, mas espera aí, esse cachorro é difícil, mas eu sei se eu usar X, Y, Z de técnica eu posso conseguir. Mas se ele estiver num estado assim, ele não vai conseguir, meu Deus, não, ele vai morder, eu não vou conseguir realizar meu trabalho e pronto. E com isso vai acontecer o quê? Ele vai começar possivelmente a diminuir, a fechar horários, porque ele não vai estar conseguindo trabalhar, ou até vai trabalhar, mas com menos qualidade, porque ele não vai estar conseguindo se dedicar, não vai estar conseguindo exercer da melhor forma possível, o que também vai gerar em queda no movimento. Então, de uma forma ou de outra, vai ser maléfico. E como que isso, agora dentro de casa, né? Como que esses sintomas, né, de depressão, ansiedade ou pânico podem influenciar na criação de crianças? A gente já ia perguntar de cachorro. Eu já vou explicar o porquê de crianças que eu tô perguntando, né? E não porquê de cachorro. Então, como eu falei, né, inicialmente, uma criança é um ser humano que precisa de cuidados. Mas quando uma criança pequena, precisa de todos os cuidados, de alimentação, banho, troca de fraldas, enfim. E se você não está plenamente bem, você não tem energia, se você não tem, você não está bem na sua tomada de decisão, se você não está bem na tua organização cerebral para se cuidar, como é que você vai conseguir cuidar desse outro ser? Você não vai conseguir, você vai, deixa lá, não quero fazer isso agora. Só que o problema se é uma coisa só para você, tudo bem, deixa lá, você não faz agora. Mas se é uma criança que está com fome, que você tem que fazer a comida para ela naquela hora, não dá para você deixar para lá e fazer quando você tem energia. Você precisa estar pronto para atendê-la naquela hora que ela tem a necessidade dela. Então é por isso que você tem que estar emocionalmente bem, porque você está com um ser que demanda de você na hora que ele precisa. Você não pode colocar assim, mas deixa eu esperar meu ânimo voltar. Vou ficar aqui, na hora que eu tiver mais disposição, eu vou lá fazer. E a criança vai ficar lá, porque com a fralda suja? Então, assim, você tem que estar bem, porque não é você quem determina a logística das coisas. Você tem que estar, simplesmente você tem que estar apto para atendê-la. Então, por isso é tão importante essa questão mesmo da saúde mental, tudo. Claro, mães, cuidadoras, enfim, podem ser acometidas de transtornos depressivos, ansiosos, tudo. Por isso que é tão importante o quanto antes tratar, para que você não tenha prejuízos nesse cuidado ao outro. Para que você não a deixe, lá, como eu falei, de exemplo, sem comida, sem troca, tudo, porque isso vai repercutir. E não só, eu falei desses cuidados físicos, digamos assim, mas não só isso. A criança vai ter necessidades emocionais. Ela vai querer brincar, ela vai querer carinho, ela vai querer colo. Se você não está se sentindo emocionalmente bem, como é que você vai conseguir oferecer isso? E o não oferecer isso vai gerar repercussões para ela também, tanto nesse momento quanto futuro.
Uhum. A criança também pode ficar com ansiedade ou com depressão, porque os pais estão com problemas emocionais? Assim, a criança, eu brinco que ela é uma esponjinha. Ela sente absolutamente tudo. Ela sente o nosso estado emocional. Não é tão simples dizer assim, porque a mãe está ansiosa, a criança vai ficar. Mas a criança, ela vai sentir aquele estado emocional alterado dos seus cuidadores e ela pode ter alterações comportamentais por isso. Não necessariamente ela vai ter um quadro igual ao da mãe, mas ela pode começar a fazer mais birra, ela pode ficar uma criança mais nervosa, ela pode começar a ter uma série de comportamentos que não eram normais dela. Porque ela não está se sentindo totalmente acolhida, ela está percebendo, eu falo, a criança percebe tudo, ela está percebendo aquele clima, né, estranho, e ela não sabe verbalizar de outra forma. Ela não sabe chegar, mãe, o que você tem? Então ela vai agir de alguma forma que, na verdade, ela está chamando a atenção do adulto. Oi, não tô bem, me ajuda. Entendeu? Mas vai ter alteração, sim, emocional e comportamental nessa criança. Então, para quem está me assistindo, que é da área PET, ou para quem tem tutor, agora, relembre tudo que a doutora Tássia falou e substitui a palavra criança por cachorro. Por que isso? Porque o cachorro, ele é totalmente dependente dos tutores. O cachorro, para comer, ele depende do tutor para pegar comida. O cachorro, para poder ter as suas necessidades emocionais supridas, ele depende do tutor também. Né? Então, é igualzinho, né? Quando uma criança que é totalmente dependente dos pais, vou tomar uma água que secou aqui, meu amor. Uma criança que é totalmente dependente dos pais, ela precisa da disponibilidade, da prontificação dos pais, né, para poder atendê-la, assim como o cachorro também. Então, muitas vezes, assim, eu já ouvi, né, falar, não, compra um cachorro que você melhora, adota, né, porque agora tem... aconteceu que muitos cães foram abandonados, né, somente porque começou-se a ter um medo do cachorro transmitir para o humano, né, o Covid. Sério? Então, Teve abandono por causa disso? Nossa. Não, infelizmente. Desculpa interromper, é que Muita realmente me falta de choca. conhecimento. Sim, mas assim, até que ele transmitisse, digamos. É uma vida ali, não é um brinquedo que você joga fora. Enfim, me choca, mesmo não tendo animal. Eu acho muito, muito estranho esse pensamento de quem tem um animal. Mesmo você ter um filho, olha, criança pode pegar. Vou jogar ali na janela? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Não... E foi o que aconteceu na Itália, né? Porque as crianças são muito próximas dos avós, então por isso que aconteceu a transmissão tão rápida. Sim. Então, não é por isso que a pessoa vai abandonar o filho, né? Claro, é bem isso, como você falou, é só você muda a palavra na frase. Não faz sentido algum. Não. Mas enfim, desculpa te cortar. Ai, agora eu me perdi. Não, assim, que você estava falando dessa questão, da importância realmente, que alguns profissionais chegam a indicar as pessoas adotarem, comprarem o cachorro, né, para melhorar emocionalmente. Acho que era isso que você ia falar. Sim, então as pessoas adquirem o animal de estimação como uma forma de tratamento. Né? E assim, não foi só agora nesse período, né, que eu já vi, tem muitos blogs que comentam, né, coloca o título, já foi comprovado que gato ajuda a curar depressão. Então, assim, um cachorro e um gato, né, podem ser uma forma de tratamento? Gente, muito... isso arrepia até você ouvir isso, né? Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande que você vai jogar num bichinho. Então, assim, não, gente, assim, tratamento de depressão, de ansiedade, tudo, basicamente, assim, tratamento padrão é medicação, psicoterapia. Existem outras coisas que vão ajudar muito, meditação, qualidade de vida, buscar melhor alimentação, uma série de coisas que são adjuvantes ao tratamento. Mas o tratamento, a base dele, para cada caso vai se analisar, mas é basicamente medicação e psicoterapia. Eu acho muito preocupante isso, porque assim, é um ser vivo, que demanda cuidados, como a gente acabou de falar. Então pense aquela pessoa deprimida, prostrada, que não tem forças para nada, como é que ela tem uma responsabilidade maior, ela vai ter que cuidar dela, né, que ela já tem que cuidar, e mais desse ser vivo, seja gato, cachorro, que na verdade pode ser mais um fator ansiogênico para ela, pode gerar ansiedade, porque, meu Deus, eu não consigo nem sair da cama, ainda tenho que sair da cama e dar de comida para esse cachorro, e tenho que levar para passear. Isso pode causar um aumento na ansiedade tão grande que eu acredito que possa piorar muito mais o tratamento. Claro, se você já tem um bichinho, alguma coisa, e está deprimido, está ansioso, isso tem que ser um fator que te faça mais rapidamente buscar tratamento, para estar bem
e cuidar do seu pet do mesmo jeito que alguém que tem filhos, tem criança, tem que se tratar o quanto antes para estar bem e conseguir cuidar do seu filho, enfim. Tanto eu acho que essa questão mesmo é importante até frisar que mães, casos de depressão pós-parto graves, muitas vezes precisam ser afastadas das crianças, porque elas não conseguem cuidar do recém-nascido. Então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa questão mesmo de incentivar, estimular, enfim, você adquirir um pet como tratamento. E talvez para algumas pessoas até isso dê um sentido novo à vida, mas para muitos pacientes, dependendo da gravidade do quadro, pode sim desestabilizar. Uhum. É a mesma coisa que falar, engravida que melhora, né? Não é simples assim, né? A gente está falando de vidas, né? Uhum. Então, e as crianças, eu acho tão. Para mim é muito claro, né, que um cachorro é praticamente como uma criança, né, porque o cachorro ele é totalmente dependente das pessoas, como as crianças são, e tudo que as nossas formas de viver ou de se expressar também influenciam no comportamento do cachorro ou da criança, e também tem veterinários de comportamento que falam, né? Chegam no nível que eles tratam os animais que eles não conseguem mais evoluir porque existe o tutor está tendo uma questão comportamental, uma questão emocional não tratada e que a partir dali eles não conseguem fazer mais nada. Então eles acabam até encaminhando também o tutor para psicólogo e psiquiatra para que todo o ambiente fique com um clima mais leve, né? Sim, mas mais uma vez uma analogia com criança. Muitas vezes a criança doente, enfim, que vai buscar tratamento, seja psiquiátrico ou psicológico, muitas vezes o tratamento envolve a família, envolve a terapia sistêmica, a terapia familiar. Porque é muito difícil uma criança melhorar sozinha se o meio dela não melhorar. Se os pais não mudarem a conduta, de se relacionar entre si, de se relacionar com ela, tudo. Então, realmente, quando se fala de criança, geralmente envolve todo esse entorno. E imagino que a questão pet é muito parecida também, né? Sim, porque os cães também sentem, né? Eles também são uma esponjinha, como você falou, né? Como uma criança. Aí tem os neurônios espelhos, que os cães também têm, os gatos também têm. Osmar, quanto tempo? Será que Sim, Osmar, né? A pessoa deve estar bem para poder cuidar dos outros. Exatamente, né? Com certeza. É a mesma coisa daquele... de quando dão as instruções para emergência no avião, né? Que primeiro você coloca a máscara em si própria e depois ajuda quem está do lado. Porque se nem você tiver oxigênio para respirar, como você vai conseguir ajudar o outro, né? Excelente analogia. É isso mesmo. A gente tem que estar com a nossa máscara, a gente tem que estar bem, que daí você consegue cuidar de filho, pet, de qualquer coisa. Mas você não pode pensar em cuidar de outro ser vivo se você está precisando de cuidados. Se você está com um quadro depressivo, com um quadro ansioso descompensado, você possivelmente não vai dar conta. E isso pode piorar mais o seu quadro, porque você vai ter cobrança e culpa de não conseguir fazer aquilo. Daí só piora. Então, quando que a pessoa pode procurar ajuda? Como que ela vai procurar ajuda? É como eu te falei, o normal pro patológico é uma linha. E quando isso começa a ter repercussões na sua vida, como eu falei, quando aquela ansiedade deixa de ser aquele friozinho na barriga bom, que te motiva, te impulsiona, mas que te paralisa, que te faz não conseguir, te faz desmarcar compromissos. Quando aquela, inicialmente, só uma tristeza, começa a ficar muitos e muitos dias e começa a ter repercussões. E isso, quando eu falo, não só de trabalho, de você desmarcar compromissos, mas em casa, prejuízo no teu relacionamento, você começa a brigar mais com teus familiares, você começa a ter menos paciência. E isso... As pessoas começam a comentar, como eu falei, que às vezes a gente no início não percebe, mas outros, nossa, fulano, você tá diferente, você tá mais irritado, você tá mais nervoso, É muito importante pegar esses feedbacks das pessoas. E quando isso está acontecendo e que você começa a ter esse tipo de prejuízo, isso sim, é hora de buscar ajuda. Então, às vezes você tá assim, poxa, não tô ainda à vontade para ir num profissional, tudo. Às vezes fala com alguém de confiança, um familiar, um amigo, conversa sobre isso, tipo, olha, você tá me sentindo diferente, tal, pega esse feedback de alguém para te motivar a buscar essa ajuda. Como eu falei, se você realmente não tem certeza, você não se percebeu ainda, mas as pessoas estão te falando, é que é necessário ajuda. E busque essa ajuda. Se você, como eu falei, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo podem fazer essa primeira avaliação e vão fazer a indicação necessária do que for.
se você não se sentir, tipo, ai, mas eu tenho essa coisa de ir no psiquiatra, que a gente sabe, tem estigma, já falei disso em outras lives, infelizmente, 2020, mas temos estigmas, temos preconceito em ir no psiquiatra, é médico de louco, tudo. Ok, marca um psicólogo se você se sentir mais à vontade, vai falar sobre os seus problemas, que um bom profissional, com ética, vai saber, não, beleza, a gente consegue resolver isso com psicoterapia, olha, a gente vai precisar associar com um remedinho, vamos encaminhar para um colega, e por aí vai. A gente tem que pensar que a saúde mental, ela tem que ser tratada de forma multidisciplinar, muitas vezes. Como eu falei, o cenário, na maioria dos casos, vai ser medicação e psicoterapia juntos. Então, e às vezes envolvem outros profissionais, enfim, mas basicamente a medicação e a psicoterapia vão ajudar, de fato, nesse sintoma, nessa doença. Então, assim, não tem que ter vergonha de buscar ajuda. Se for essa questão de convênio médico, alguma coisa, marca com um clínico geral para fazer o encaminhamento, que às vezes você não pode marcar direto, né? Seja para psicoterapia ou para psiquiatra, você precisa ter um encaminhamento de clínico, de ginecologista, de algum profissional, de algum outro médico. Mas se você puder marcar direto, marque. Com quem você se sentir à vontade. E, lembrando, você tem que se sentir à vontade. O profissional da saúde mental, seja o psiquiatra ou o psicólogo, é alguém que você vai se abrir, você vai falar das suas emoções, você vai falar de coisas muito profundas. Se você não se sentir à vontade, você vai só perder o seu tempo. Então, às vezes a gente não acerta no profissional de primeira. Não por o profissional ser bom ou ruim, mas se você não se sentiu à vontade, eu falo, tem que dar liga. Você tem que gostar de se sentir à vontade para falar, se sentir acolhido para falar. E às vezes, se você sentiu que com aquele profissional não foi, troque. O importante é que você se sinta bem e acolhido para isso. Uhum. E você? Está atendendo? Não está? Sim, e a gente acabou e a gente esqueceu de se apresentar, né? Então você aproveita para se apresentar já. Então, né, no final. Então, eu sou Tássia, eu sou psiquiatra. Eu tenho 11 anos de formada. Neste momento de pandemia, por uma questão, né, eu tenho bebê, tudo, eu tô atendendo por teleatendimento, que desde março já foi... Está totalmente regulamentado já no Brasil, o teleatendimento, a gente tem meios digitais de enviar receitas, tudo, então isso está muito bom. Ajuda, não importa como, né? Alguns pacientes até sentiram um pouquinho de resistência no começo, tipo, nossa, mas assim, online, não vou te ver e tal. Você fala, não, você vai me ver. A gente tem e-mails, né? A chamada de vídeo, tudo. E, na verdade, depois que você faz, que você dá essa chance, a maioria dos pacientes realmente gostou bastante, sabe? Até uma amiga minha perguntou esses dias sobre minha opinião, que ela vai fazer psicoterapia. E ela tá indo embora do Brasil. Ela falou assim, o que você acha? Eu falei, fantástico. Porque você vai conseguir fazer com uma profissional que você já faz aqui, né, no Brasil, mesmo morando em outro país, sem uma questão de barreira de língua, pensa para quem vai morar em outro país, tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar toda a tecnologia que está ao nosso favor para se tratar, para se ajudar. Então, se a gente tem terapia online, se tem teleatendimento, se tem tudo isso, a gente consegue estar mais protegido, todos nós, como você falou lá no começo, cada um fazendo a sua parte, a gente está ajudando o todo. E se tratando. Você não precisa deixar de se tratar porque está na pandemia, porque está com medo de se contaminar. Na verdade, esse momento requer, talvez, um cuidado mais especial ainda da nossa saúde mental, né? Que muitas pessoas estão reclusas em casa, estão longe das pessoas que amam, e a solidão, e isso tudo pega. Então, se você não tiver uma válvula de escape, se você realmente não conseguir sozinho, não tem problema nenhum. Busque ajuda, peça ajuda. Tem uma série de profissionais, e tem profissionais também atendendo pessoalmente, né, para quem prefere, mas tem uma série de profissionais que estão totalmente dispostos a estarem trabalhando nesse momento e com esse olhar, realmente pensando nessa questão de pandemia, de medo, né? Eu acho que a gente está vivendo numa época de medo. Infelizmente, não era o que a gente queria, mas a gente está, de um modo geral, eu acho que estamos todos com algum tipo de medo. Seja de doença, seja econômico, seja do futuro, enfim. E só para falar que eu acho muito importante, uma das formas que a gente ajuda nisso é focando no aqui e agora. Então não fica pensando quando que vai acabar a pandemia, quando que vão achar a vacina. Vive um dia de cada vez. Isso é técnica psicoterápica, isso é foco em aqui e agora, e isso ajuda muito, muito, muito a controlar a ansiedade. Então, a gente gera menos expectativa. Você não quer saber como é que vai estar em janeiro do ano que vem. Você está se importando com o momento presente. E isso ajuda muito. Vocês tentando colocar isso em prática, vão ver uma grande diferença para ajudar a passar esse momento complicado que estamos vivendo. E agora, e as pessoas que estão nos assistindo, se elas se sentirem mais à vontade com você para fazer também a psicoterapia, você também faz? Sim, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental.
a terapia do esquema, que eu realmente busquei como ferramentas para aprimorar o meu trabalho, para ter uma escuta diferenciada, para ter uma relação terapêutica diferenciada. Porque a gente sabe que só remédio geralmente não funciona. Como eu falei, quase todos os casos a gente precisa mesmo dessa associação. E às vezes tem questões, tem paciente que não aceita ser encaminhado para outro profissional, já tem um vínculo muito grande com você, e eu senti essa necessidade e realmente ajuda bastante, sabe? Então a gente observa que tem uma melhora, e mesmo nos casos que eu não aplique a terapia em si, as técnicas utilizadas na consulta já fazem toda a diferença. Que você, como eu falei, você tem uma escuta diferenciada para aquele paciente, você tem uma abordagem diferenciada do paciente, não é aquela coisa tão mecânica, sabe? De checklist de sintoma e prescreve o remédio para aqueles sintomas. Isso, para mim, assim, minha visão de psiquiatria é muito além disso. A minha visão realmente é olhar o paciente, alguém que está com está com algum sofrimento, com alguma dor ali na minha frente. E eu vou tentar de toda forma possível, da melhor forma que eu conseguir, acolher aquele sofrimento e o ajudar. Então isso, a gente vai usar todas as técnicas que estiverem ao alcance, que eu tenha preparo, formação para isso, para ajudar naquele sofrimento, né? E como que as pessoas podem entrar em contato com você? Bem, tem meu WhatsApp, eu brinco, eu sou minha secretária, né? Eu agendo, eu faço tudo. Aqui é 1001 utilidades. Mãe, médica, tudo. Então pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 99925-2474. Pode mandar mensagem no direct. É o código 41, tá? De Curitiba. De Curitiba. Eu esqueço disso, mas eu falei bonitinho devagar agora. Qualquer coisa, então, tem na tua página, no teu perfil do telefone? Tem. Só que só tem uma coisa, deixa eu falar, que eu fiz uma besteira, tá? Eu entrei no meu perfil pessoal com você. E eu percebi depois. Não tem problema. Não tem problema. No meu perfil pessoal tem o meu Instagram profissional também. Mas é correria, gente. É vida de mãe. Alguém escreveu aqui alguma coisa. Gente. A respiração é um aspecto controlável para voltar o foco ao presente. Volta a percepção para o corpo e para o presente. Perfeito, Osmar. Eu trabalho muito com os pacientes com a respiração diafragmática. Ajuda muito, ajuda a baixar nível de ansiedade, porque quando a gente está ansioso, a gente tende a ter uma respiração mais curta, mais superficial, né? Eu falo que é aquela respiração aqui em cima. E quando a gente realmente aplica a respiração diafragmática, aquela bem profunda, a gente consegue oxigenar bem o cérebro, eliminar bem gás carbônico, e isso ajuda muito a baixar a ansiedade e se conectar com o momento presente. Show de bola a tua contribuição, Osmar. Existem técnicas também, né, de respiração, não é simplesmente respirar como a gente respira normalmente, né? Sim, e quase sempre a gente respira errado. A respiração, nossa, no dia a dia, de modo geral, ela é errada, ela é curta, enfim, eu falo que a respiração mais correta, se você observar uma criança dormindo, que você vê a barriguinha dela mexendo, tudo, que era o certo, que é aquela respiração bem profunda, tudo, mas no dia a dia a gente, infelizmente, né, que triste falar isso, não tem tempo de respirar decentemente, direito. Então, sim, geralmente os profissionais da saúde mental, psicólogos, mesmo os psiquiatras, conseguem dar essa orientação e ajudar nesse sentido. E não só, né, gente, outras coisas, meditação, yoga, muitas coisas trabalham com essa parte da respiração também, que são fundamentais. Mas procurem sobre isso, que ajuda muito. Foi uma boa lembrança aí do Osmar, obrigada. Muito boa. E aí eu quero aproveitar para falar para quem trabalha em pet shop, ou quem é veterinário, né? Tipo, muitas vezes o cachorro, o tempo vai passando e o cachorro não para quieto, e aí a gente começa, né, até a elevar a nossa ansiedade, né, porque o tempo está passando e a gente tem que atender outro daqui a pouco. Então vale lembrar que para tudo, né, nesse momento, respira fundo, solta devagar, respira fundo, solta devagar. E aí isso vai te ajudar a ter mais ideias de como eu vou abordar esse cachorro, já que não fica quieto, né? Então, a gente quem trabalha com pet shop é muito diferente, né, de quem trabalha em salão de beleza, porque a pessoa que vai para o salão de beleza vai por vontade própria, vai porque quer ficar mais bonito. E o cachorro não. O cachorro não tem escolha, ele simplesmente é largado lá, basicamente, né? Então, gostando ou não, vai ter que ficar ali. Então, a gente tem que entender... igual criança, né? Mais uma vez é igual criança indo no pediatra, indo cortar o cabelo, sim. E é bem isso, bem legal que você falou. Já estou finalizando aqui, mas perca, às vezes, esses 5 minutinhos respirando, se afastando um pouquinho da situação, se conseguir, para você conseguir organizar melhor e conseguir fazer aquela tomada de decisão de uma forma mais centrada e não se atropelar nas coisas. Então, às vezes, é melhor se atrasar 5 minutos para conseguir ter uma qualidade melhor do que se atropelar com o horário e acabar tendo um resultado não tão satisfatório, né? A Roberta, ela é mãe de pet e mãe de uma criança. Se o adulto tiver calma, a criança percebe e se acalma.
com o cão também acontece isso. Ele percebe o estado emocional da pessoa. Exatamente, né? Sim, sim. É uma frase que eu uso pra criança e falei pro cachorro. Lembra sempre, o adulto sou eu. Eu uso. O ser racional, né? No caso do cachorro, mas assim, com a minha filha eu sempre penso, o adulto sou eu. Calma, se acalma, ela tá numa crise de choro, o adulto sou eu. Então, no caso do cachorro, o racional sou eu. Isso ajuda muito, gente. O cachorro, ele é pura emoção, né? Seja em pet shop, seja em casa. Então, basta a gente entender sobre comportamento, entender sobre como o cachorro se expressa, né? E saber interpretar a linguagem corporal do cachorro. Então, aí eu já falo sobre o meu workshop, que eu vou ensinar sobre isso, sobre como nós podemos nos posicionar diante do comportamento do cachorro. E vai ser dia 20 de setembro aqui em Curitiba, dia 27 de setembro em São Paulo. E vale tanto para o profissional de banho e tosa, como para o veterinário e para o tutor. Né? Porque isso é importante para todo mundo que tem um cachorro, que trabalha com um cachorro. Né? Não, eu acho que deve ser válido até para quem tem filho, porque o tanto que não, mas o tanto que você fala de coisas que eu realmente pego, que dão certo para a questão de criança pequena, gente, eu acho que é um aprendizado também, viu? Na verdade eu fiz o workshop do Marcos Maier, que é um psicólogo e trabalha com crianças. Adoro ele. Então eu pensei, deixa eu lá ver o que ele fala para os pais de crianças, que aí eu vou falar para os tutores de cachorro, né? Com certeza. Porque é igualzinho. E já está cientificamente comprovado, né? Que o cachorro tem um comportamento semelhante ao de uma criança de 2 anos. Né? Então, é isso. Que ótimo, que ótimo. Então, Tássia, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelos comentários, pessoal. Muito obrigada a todo mundo, obrigada pelo convite e estamos aqui à disposição quando precisar. Essa troca, essa conversa é sempre muito boa, tá? Tá bom, então. Um beijo. Bom, pessoal, ainda tem perguntas? Acho que não, né? Não, um beijo. Então, muito obrigada. Então, gente, bom finalzinho de domingo. Tchau. Tchau.